Dia de produção aqui na Quitutes Aline. Vou fazer travesseirinho de presunto e queijo e convido vocês a vir montar a minha modeladora. Quer saber como que eu vou descobrir aqui nesse mar de peças como eu vou montar e deixar a minha modeladora certinha para iniciar o nosso trabalho? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu conto tudinho para vocês. Para quem tá chegando agora, sou a Aline, criadora aqui do Vivendo de Salgados e da minha deliciosa Quitutes Aline. Galera, nesse canal a gente conversa sobre todos os amores e de sabores que é viver de salgadinho. Então se você gosta desse conteúdo, já deixa aquele super like, se inscreve aí no canal, que toda vez que eu colocar vídeo novo, o YouTube vai lá e avisa pra vocês. Então, sem mais delongas, bora lá montar nossa bichinha. Bom, meus queridos, primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Primeiro a gente vai descobrir quais as peças que a gente vai utilizar para essa produção. Eu estou aqui, ó, com todas as peças da minha modeladora, tudo que acompanha a minha modeladora, e vou montar ela aqui junto com vocês. Amanhã eu vou fazer produção de travesseirinho de presunto e queijo. E eu já quero, para adiantar, já deixar a minha máquina montadinha, porque aí facilita o meu trabalho na hora da minha produção. Então, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser separar as minhas peças, tá? Então, aqui, ó, rosca de massa e recheio, a gente usa praticamente em todas as produções, né? A caixa aqui, né? Para que a gente vai, a base da máquina. Divisor de massa e recheio. A tampa, que eu, né, vou fazer salgadinho. Que o único salgadinho que a gente não utiliza a tampa é a salsichinha. Eu não vou fazer salsicha amanhã, vou fazer travesseirinho. E a rosca de massa. Então, isso daqui, gente, essa base aqui, a gente usa praticamente em todas as produções, tá? Além do disco dos moldes aqui também. Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelo bico de recheio. Eu vou fazer amanhã travesseirinho de presunto e queijo e vai ser de 20 gramas. Para fazer esse produto, eu utilizo aqui o bico número 3 de massa, de recheio e o bico número 3 de massa. Aline, como que eu sei desse mar de bicos aí, como escolher? Então, vamos lá. Bico de recheio, já ensinei pra vocês aí no vídeo anterior. Não, ele é o único que tem rosca. Bico de massa não tem rosca. Vamos chegar no bico 3. Sempre do menor pro maior. Então, 1, 2, 3. Então, eu vou utilizar esse bico. E o de massa, a mesma coisa. Os de churros a gente descarta. Vamos começar a contar do menor para o maior. Então, 1, 2, 3. Esses são os 2 bicos que eu vou utilizar na minha produção. Os demais aqui, ó, tudo para guardar, galera. Não vou utilizar nenhuma dessas peças aqui, tá? Agora, vamos para os moldes. O molde que eu vou utilizar é um molde de travesseirinho. Como que eu sei que é um molde de travesseirinho? Ele é apenas 2 peças e tem esses dentinhos aqui, ó, as serrinhas do travesseirinho. Os demais, galera, todas essas outras peças aqui, ó, eu vou descartar, né? Vou guardar, porque eu não irei utilizar nessa produção. Bom, galera, agora sim, olha como já facilitou a minha vida separar as peças que eu vou utilizar, né? Fica muito mais simples e já diminuiu bastante coisa. Bom, primeira coisa que a gente precisa saber montar, quer dizer, montar, esse divisor de massa e recheio dentro dessa cuba da modeladora. Como que a gente vai fazer isso? Esse divisor tem esse lado da rosca, que é onde a gente vai colocar o bico de recheio. E aqui, galera, ele tem uma leve fissura. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui na câmera.
Essa fissura, ela precisa estar alinhada com esse parafuso aqui, ó. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu acho mais fácil, galera, virar assim, ó, de ponta cabeça. Por isso que é a primeira coisa que eu faço. Porque se eu colocar, por exemplo, as roscas aqui, eu não vou conseguir ter essa liberdade aqui para estar colocando esse divisor, tá? Então, a primeira coisa que eu faço. Esse parafuso, ele ultrapassa lá dentro desse divisor, tá vendo? Aí eu vou pegar essa fissura que tem aqui e vou alinhar lá dentro da minha modeladora. Desse jeitinho que eu tô mostrando aqui pra vocês. Vou deixar aqui retinho. Peraí, gente, que ele é branco no branco, que é difícil de enxergar. Prontinho, depois que eu alinhei, ó, eu aperto. E aí sim eu venho aqui com esse parafuso e vou rosqueando até o final, para que esse divisor fique bem fixo e preso lá dentro da modeladora. Então, essa é a primeira parte que a gente precisa montar. Prontinho, galera, ó, depois que ele não tiver mais rosqueando, significa que ele já está bem colocadinho e não vai ficar saindo aí na hora da produção. Então, eu aproveito e já enrosco aqui o meu bico de recheio e já deixo montadinha desse jeitinho aqui. Bom, próximo passo, galera, a gente vai montar as roscas, tá? A gente precisa colocar o parzinho de rosca em cada cantinho aqui dessa caixa. Um ladinho vai ser o recheio e o outro ladinho vai ser a massa. E como que eu sei os lados certos de montar? A regrinha é bem simples, galera. Cada parzinho, ele funciona assim. É um menor com o maior, um menor com o maior. E sempre as roscas maior, elas vão ficar na parte do meio. Porque se vocês repararem, a parte do meio, elas vão até lá embaixo, tá vendo? Já as partes das laterais, ó, elas são fechadas. Por isso que são as roscas menores. As maiores sempre vão ficar no meio, tá? E assim, a Sem Marca, ela tem uma identificação, galera. Deixa eu ver se eu vou conseguir pegar essa identificação, porque é muito sutil aqui. E às vezes na câmera eu não consigo ver, não consigo mostrar. Ó, ela tem uma setinha, tá vendo, ó? Uma setinha aqui e a outra setinha aqui. Essas setinhas, elas precisam estar apontando uma de frente para outra. Quando você identificar uma setinha apontando de frente para outra, é sinal que é o parzinho correspondente. Então, essas duas estão uma apontando para outra e essa também está uma apontando para outra. Então, se eu já encontrei o par certo e a regrinha é que a rosca maior sempre fica no meio, então é desse jeitinho aqui que eu vou montar. Vai facilitar bastante aqui o trabalho quando a gente descobre essa regra. Então, ó, essa vai ser aqui, essa vai ser aqui, essa maior aqui e essa menor aqui. Assim facilita bastante. Vou colocar o celular aqui no suporte e já mostro aqui pra vocês montando aqui na modeladora desse jeitinho aqui, ó, nessa ordem aqui. Bom, galerinha, vamos lá. Como eu falei pra vocês, ó, eu preciso passar por dentro essas roscas, né? Então, vou colocar aqui. Só não posso tombar, porque senão a rosca vai acabar saindo aqui novamente, ó. Põe desse jeitinho. Aí ela tem umas fissuras aqui, galera, ó. Tá vendo? Essas fissuras, elas encaixam perfeitamente aqui, ó. Desse jeitinho. Aqui, ó. Aí agora é só encontrar a posição pra tá encaixando. Deixa eu aproximar aqui um pouquinho pra vocês identificarem. Ó. Vai rodando, vai empurrando, ó, até vocês conseguirem alinhar, tá?
Gente, precisa estar alinhado certinho, tá? Por exemplo, aqui, ó, não tá alinhado certinho. Tá vendo que uma rosca tá passando por dentro da outra? Não pode, ela tem que estar assim, ó, alinhada em parzinho. Como se elas tivessem irmãzinhas aqui, ó, uma no mesmo sentido da outra. Então, aqui tá errado. Como que eu faço pra mudar? Eu venho aqui, ó, volto aqui um pouquinho, viro a rosca para o outro lado, encaixo novamente. Desse jeito, ó, alinhou. Ficou uma do ladinho da outra. E assim a gente vai conseguir ter uma produção mais certinha. E o rendimento de salgado fica bem legal também, porque ela consegue sobrar menos massa. Se você deixar desalinhado, a produção não fica bacana. Belezinha? Depois essa caixa aqui, ó, já está certinha. Aí o que que eu faço? Eu já prendo ela com esses prendedorzinhos aqui. Não sei como é que chama essa peça. Já para evitar que ela saia do lugar, ó, porque já ficou bem justinho, tá? E já vou colocar minha caixa também para evitar que ela fique saindo. Como que a gente coloca essa caixa aqui? Nós temos esses parafusos aqui nas laterais, esses manípulos aqui, e aqui é como se fosse uma orelhinha, ó. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem, ó, como se fosse uma orelhinha. Esses aqui a gente não precisa tirar por completo, galera, eu sempre deixo já enroscadinho na máquina. Então, como se fosse uma orelhinha, eu só coloco aqui no comecinho da máquina e empurro. Aí ela já vai ajustar. E aí eu venho no manípulo e aperto aqui para poder ficar bem fixado e eu conseguir manipular a massa e recheio e não precisar ficar saindo aqui do lugar, tá? Aqui, galera, é o seguinte, ó, parou de rosquear, já tá bom, não precisa apertar igual o Hulk não, tá? Parou de rodar, já tá de bom tamanho. Então essa parte aqui já está por completa montadinha. Então agora vamos finalizar aqui. Aqui a gente já colocou o bico de recheio. Aí eu me certifico aqui que ele tá bem fixado. Porque eu coloquei aquela hora lá de ponta cabeça, né? Vamos colocar a nossa rosca de massa com o adaptador. E agora sim eu vou usar o bico de massa que eu escolhi lá, que eu falei pra vocês, que é o bico 3, né? Vou encaixar ele aqui e rosquear aqui na minha modeladora. Essa parte aqui, galera, é aonde determina a espessura de parede de massa do seu salgado. Então, assim, amanhã, como eu falei pra vocês, a minha produção será de travesseiro de presunto e queijo. Eu vou deixar essa rosca de massa aqui, mais ou menos umas 2 roscas e meia aqui aparecendo, porque eu gosto de trabalhar com um travesseirinho um pouco mais grossinha a parede de massa. Isso daqui, gente, é bem particular, tá? É de como você gosta de fazer o seu salgado. Então, eu ajusto assim. É claro que na hora da produção eu vou ver se necessita aqui de mais algum ajuste. Belezinha? Temos aqui a nossa tampa, né? Pra nossa massa não ficar saindo. É só rosquear. E a parte final aqui, nós temos os cortadores, os moldes que eu vou utilizar, que são os moldes de travesseirinho. No meu caso aqui, eu gosto de montar assim, ó, um de frente para o outro, desse jeitinho aqui, colocar os pratinhos e os manípulos para poder ajustar aqui os moldes, tá? Pra ele poder ficar fixo. No meu caso, galera, minha modeladora, o modelinho dela é um pouco mais antigo. Os modelos que a Seimac vem fazendo agora
já não existe mais esse parafuso aqui, ó. Deixa eu aproximar aqui pra vocês. Esse parafuso aqui, tá? Então, assim, pra quem tem o modelinho mais antigo, ainda precisa desse parafuso. Pra quem tá comprando agora já os modelos novos, não tem a necessidade, porque já vem configurada e não precisa fazer esse leve ajuste que eu vou fazer agora, que eu vou mostrar pra vocês, tá? Depois os manípulos, aí sim eu venho nesse parafuso. Isso daqui evita que dê rebarba, né? Pra poder deixar o molde mais firminho. Então eu vou fechando aqui. Ó, vou fechando até ele parar de rosquear. Parou de rosquear, eu termino, aperto a porquinha que tem aqui, ó. Tá? Então, pra quem tem um modelinho antigo, beleza. Pra quem tem os modelos mais novos, não vai necessitar dessa parte. E é isso, meus amores. Máquina está montada para a minha produçãozinha de amanhã. Super simples, fácil, não é um bicho de 7 cabeças. Muito rápido de já deixar montadinho aqui para minha próxima produção. Galera, vou aproveitar para deixar o contato da Seimac aqui na descrição do vídeo, tá? Para quem tá precisando, galera, daquele upgrade na fábrica, automatizar ou até mesmo aumentar a potência, que foi o meu caso. Eu precisei aumentar a potência da minha fabricação aqui. Então a minha modeladora eu peguei uma 5.5. Porém, galera, eles têm máquinas a partir de R$3.500, galera, que é a 2.0. Então, para de sofrer, para de fazer salgadinho na mão, automatiza o seu negócio, comece a crescer, comece a empreender, expandir. Tenho certeza que você já está naquela fase de ter que ficar recusando o pedido, porque não dá conta mais de ficar fazendo encomendas na mão, né? Vamos começar aí agora período de férias, né? Período de férias escolar, onde dá bastante pedidos aí para as escolas, né, para as mamães que querem levar aí para as festinhas de escola. Então, aproveita para dar aquele up. Entre em contato aqui, ó, na descrição do vídeo com o pessoal da Seimac, que eu tenho certeza que vai ter o melhor modelo de modeladora que cabe no seu bolso e que vai fazer você crescer ainda mais o seu negócio. E não esquece de falar que veio aqui pelo canal do Vivendo de Salgados para ganhar aquele super descontão. Belezinha? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, galerinha, que eu gravei com muito amor e carinho aí, para tirar todas as dúvidas, que não é um bicho de 7 cabeças em montar a nossa modeladora. Eu vou ficando por aqui. Um enorme beijo. Até o próximo vídeo.